Olá, seja bem-vindo ao canal Libras A2. Meu nome é Gisel Santana e eu, juntamente com a Kerma, minha esposa, somos fundadores da plataforma Libras A2 Club, que é a maior ferramenta de Libras no contexto religioso cristão do Brasil. Na aula de hoje, vamos ensinar a diferença de sinais icônicos e sinais arbitrários na Libras, com foco no contexto religioso. Muito bem, uma coisa importante, antes de a gente entrar no vídeo, só quero te convidar a você se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, porque toda semana temos conteúdos de Libras no contexto religioso cristão para a igreja aqui no nosso canal. Vamos lá, quando a gente fala no sinais icônicos, a questão mais fácil de você entender são sinais que a sinalização ela lembra perfeitamente o objeto ou a ação que a gente está nos referindo. De forma que muitas das vezes, muitas pessoas que não sabem Libras, pessoas leigas, pessoas que não entendem nada de língua de sinais, elas podem reconhecer de uma forma natural o que está sendo falado. Por exemplo, quando a gente vai falar assim, ó, eu. Então, se um surdo chegou na sua igreja, você vai falar assim, ó, eu vou te ajudar, por exemplo. Eu. Esse eu aqui é um sinal icônico, muito fácil de compreender visualmente, porque você está tratando de um objeto, de um sujeito, de uma ação. Então, quando você vai falar assim, ó, você está perguntando se você é ouvinte, você é surdo, são sinais icônicos que fica fácil a demonstração ali. Então, tem vários sinais que a gente pode considerar sinais icônicos que lembra perfeitamente o objeto ou uma ação. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, se você vai falar assim, olha, para o surdo, se ele tem alguma compreensão do céu, se ele tem um relacionamento com Deus, como que você faz isso de maneira icônica? Uma forma fácil, simples de você fazer é você, ó, apontar céu, que vai remeter a alguém superior, vai remeter a Deus, e você faz assim, ó. Você está orando? Está tendo um relacionamento com Deus? Está conversando com Deus? São formas icônicas que você consegue desenvolver uma fala. O que acontece? Quando a gente vai olhar biblicamente, a gente vai ir percebendo sinais no contexto religioso cristão que são sinais icônicos. Por exemplo, o sinal de Jesus, ó. Jesus, olha só, é um sinal icônico porque a referência é aos cravos das mãos de Jesus e qualquer pessoa, sendo leiga ou não, ela vai conseguir compreender do que está se tratando, principalmente dentro desse contexto. Então, os sinais icônicos, eles são utilizados dessa forma. Só que qual que é a utilidade dos sinais icônicos? Os usuários da Libras usam frequentemente a comunicação do cotidiano, do dia a dia. Então, as pessoas que usam a língua de sinais, por exemplo, no sentido básico, para receber um surdo na igreja, acolher o surdo na igreja, ou para utilizar uma conversa básica com um surdo que não sabe Libras, porque existe. Pode ser também a questão de um surdo que tem um conhecimento básico da língua de sinais, ou algum ouvinte que tem um conhecimento básico de língua de sinais. Muitas vezes pode ser utilizado aí sinais icônicos para interagir, para começar uma conversa básica, uma introdução. Então, isso é muito importante. Os sinais icônicos acabam ajudando. Mas é importante a gente fazer essa distinção que só sinais icônicos não é a Libras como um todo. Os sinais icônicos estão presentes dentro da língua de sinais, mas não é isso. Se você quiser aprofundar um pouco mais ainda sobre sinais icônicos, sobre os tipos de surdez, tem um link aqui na descrição aonde você pode ver tudo focado no contexto religioso cristão para você se aperfeiçoar. Muito bem, qual que é os sinais arbitrários? Qual que é a diferenciação? Os sinais arbitrários, ao contrário, né, dos sinais icônicos, são sinais que nada ou pouco se assemelha visualmente ao objeto que está se referindo. Então, na maioria das vezes, são conceitos que exigem um sentido mais abstrato da conversa, do que está sendo falado. Então, muitas vezes, algum desses sinais, talvez antigamente, há muito tempo atrás, tinha uma ligação visual, mas com a evolução tecnológica, com a evolução social, foi perdendo essa ligação. Um exemplo prático, fácil disso, é o sinal de telefone, que antigamente era assim, ó, telefone, ó, telefone. Por quê? Porque tinha aquele telefone colocado no gancho, ó, telefone, certo? Hoje em dia não se é mais utilizado, né? Então se utiliza telefone ou telefone no sentido celular, ou coloca aqui no bolso, tremenda, né? Vibrando o celular. Então isso é um sinal que era icônico, né? Mas
ele, com o tempo, ele foi se modificando. Continua icônico? Continua, mas a gente está querendo trabalhar um pouco dessa questão, dessa visualização que pode acontecer. Por exemplo, existe também o contrário. Tem muitos sinais bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, que era se utilizado das iniciais do nome. Por exemplo, principalmente a partir dos profetas maiores aos profetas menores. Então, tinha falando, por exemplo, sobre Isaías, era o I e o S. Não era um sinal icônico, era uma referência às letras iniciais, I e o S. E como ficou agora? Agora, o sinal de Isaías, de vez ser o I e o S, certo? A forma da mão é assim e faz esse movimento, Isaías. Fazendo uma referência a Isaías capítulo de número 6, quando o anjo tocou com a tenaz na boca do profeta Isaías. Um outro exemplo disso também é Daniel. Era um sinal arbitrário, D e o N. Não tinha nenhum sentido icônico, ó, Daniel. E depois ele foi transformado num sinal mais visual, que é esse aqui, ó. Forma da mão assim. Porque Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, né? A Bíblia retrata isso muito bem. E qual que é a questão dos sinais arbitrários? Como que a gente percebe? Como a gente pode utilizar? Normalmente é utilizado em uma conversa, e na maioria das vezes mais avançada, quem já sabe Libras, na interpretação de um texto bíblico, na interpretação de um louvor. Normalmente são sinais arbitrários, que é uma forma, sinais que já tem um conceito em cima disso, não é visual, mas a gente consegue trabalhar isso aí. Por exemplo, tem o sinal de teologia. A forma de muito tem essa forma, teologia ou teologia, ó, teologia ou teologia. Não é algo que a gente olha e a gente já sabe o que que é. Não. Por quê? Porque não é icônico, não é visual, não tem essa construção do objeto ou da ação. Então, teologia, essa ideia aqui, ó, é uma referência à questão do pensamento, do saber, do estudo. O sinal de teologia nessa segunda vertente aqui é no sentido de texto, de Bíblia, de estudar, olha só. Então, você percebe? Os sinais arbitrários a gente utiliza no dia a dia para estar trabalhando isso. Essa é a sua utilidade. Essas são as principais diferenças entre sinais icônicos e sinais arbitrários. E aí, você gostou desse tipo de vídeo? Você quer sugerir algum tema? Aqui nos comentários você pode sugerir algum tema. Se você deseja aprender mais e se especializar em Libras na igreja, em Libras no contexto religioso cristão, tem um link na descrição que você pode se aprofundar um pouco mais. Grandíssimo abraço, até a próxima aula. Deus abençoe. Valeu!